Aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Quem está feliz com o Senhor Jesus? Dá um glória mais forte. Aleluias. É um motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Isso aqui, irmãos, não é um sacrifício, não. É um privilégio nós estarmos aqui adorando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Primeiramente, eu quero agradecer o pastor Roberto pela rica oportunidade. Quero agradecer também ao Senhor Jesus pela essa magnífica oportunidade também. E que Deus venha falar em cada coração nessa noite. Amém? Amados, abram aí as vossas Bíblias. Nós vamos ler novamente Efésios capítulo 5, somente o verso 14. Amém? Aleluia, o Senhor está aqui. E eu creio que nessa noite grandes coisas o Senhor fará por mim e por ti. Amém? Basta você ter fé. Porque é tempo de recomeçar, irmãos. Nós estamos finalizando a campanha. Mas o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Todos encontraram? Amém? Que diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Podeis assentar. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Amados, a Bíblia, ela relata que o apóstolo Paulo, ele estava constantemente exortando as igrejas para que as igrejas viessem a despertarem. Ele enviou uma carta ao povo de Efésios e ele deixa uma valiosa lição para a humanidade inteira, a qual nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual. E isso vale para os nossos dias atuais. O povo de Efésios perdeu o primeiro amor. A igreja estava fora dos parâmetros de Deus. Muitos, naquela época, tinham se corrompido com idolatria, com mentiras, com calúnias, com injúrias, com malícias, com palavras torpes, entre outros. E Paulo ali aconselhava: enchei-vos do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da prática da fé e pela busca do nosso Altíssimo Deus. O apóstolo, ele aconselhava os cristãos a despertarem, porque o sono, ele pode trazer danos irreparáveis. O sono espiritual pode trazer danos irreparáveis e consequências trágicas. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas que dormiram. E o resultado foi doloroso, irmãos. Por isso que nessa noite o Senhor te diz: desperta, acorda. Não é tempo de nós brincarmos de sermos cristãos. É tempo de estarmos buscando a Deus. É tempo de buscarmos a comunhão com os irmãos. É tempo de orar. É tempo de vigiar. E o Senhor fala nessa noite para mim e para vocês: desperta. E nessa noite nós iremos falar de Sansão, um personagem o qual dormiu. E ele ficou desprovido na vida espiritual. Lá em Juízes capítulo 13, a Bíblia relata que os anjos foram anunciar o seu nascimento a seus pais. Sansão seria uma pessoa que iria libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, das mãos dos seus opressores. Porque os filisteus eram pessoas pagãs. Eles eram opositores de Deus. E os filisteus, eles adoravam outros deuses.
E ele possuía uma força extraordinária. Ele era narizeu. E narizeu significa uma pessoa separada. Uma pessoa que está designada a fazer o serviço de Deus. E ele não podia cortar o cabelo. Sansão não podia beber vinho. E Sansão também não podia tocar em coisas imundas. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Sansão ignorou a lei divina. E ele desprezou todas as orientações dos seus pais. E a Bíblia vai relatando que ele perdeu a oportunidade de se tornar um exemplo de vida, de fé e de testemunho. Lá em Juízes, no capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão encantou-se por uma moça chamada Dalila. Dalila era uma moça filisteia. E Sansão casou-se com ela contra a vontade dos seus pais. Ela era uma mulher peçonhenta. E seu objetivo era entregá-lo às autoridades em troca de dinheiro. Mas para isso, ela precisava descobrir todos os segredos de Sansão. Por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ser cautelosos. Cuidado com quem você compartilha os seus segredos. Cuidado com quem você compartilha a sua vida pessoal. Cuidado. A Bíblia fala lá em Mateus 26:14. Orai e vigiai. Digam assim: eu preciso vigiar. Vamos falar com convicção, irmãos. Isso é muito sério. Eu preciso vigiar. Aleluias. E Sansão estava ali, em pleno território do inimigo. Mas a cegueira não permitia que ele visse tudo aquilo que estava ao redor dele, aquele perigo. Ele se preocupava em satisfazer o seu ego, o seu eu. Ele não se importava mais em ouvir a voz do Senhor. Sansão estava cego espiritualmente. Ele não se preocupava em mais agradar a Deus. E já lá no capítulo 16, a Bíblia vai narrar que Sansão estava no colo de Dalila. E naquele momento ele contou todos os seus segredos. E depois, irmãos, ele adormeceu. E ele não despertou. Então, imediatamente, quando Sansão adormeceu, Dalila chamou um homem. E este homem foi apressadamente ali. E ali, aquele homem raspou a cabeça de Sansão. E ali foi raspada 7 tranças que tinha na cabeça de Sansão. E dentro desse contexto, o que eu posso dizer que essas 7 tranças representam, até para os nossos dias atuais. Sansão perdeu a fé, Sansão perdeu a comunhão, Sansão perdeu a unção, Sansão perdeu a força, Sansão perdeu o temor, Sansão perdeu a fidelidade. E Sansão perdeu a presença de Deus. E a palavra de Deus diz lá em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Ele perdeu a direção, amados. Ele perdeu o discernimento. Sansão estava dominado pelo seu eu, pelos seus prazeres. Sansão não ouvia mais a voz do Senhor. Porque ele estava numa sonolência profunda. E quando nós deixamos que isso aconteça, a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. A gente começa a ouvir outros tipos de vozes. E nessa noite eu pergunto, que voz que você tem ouvido?
Talvez nessa noite, você que entrou aqui, talvez você tenha perdido esses atributos. Talvez você tenha se afastado de Deus. Mas Ele te diz nessa noite: lembra-te da onde caíste e arrependa-te. Lembra-te. Porque, irmãos, os dias são maus. E às vezes a gente nos ocupamos com tantas coisas, e a gente não fica atenta a ouvir a voz de Deus. Talvez você não tenha tempo mais de orar, de ler a palavra de Deus, porque a sua preocupação é o seu lar, é o seu trabalho, é a sua família, e nós vamos deixando o que é o de melhor na nossa vida. Nós vamos deixando a nossa primícia. Nós vamos deixando Deus de lado. E não é isso que o Senhor diz. A palavra de Deus descreve que Sansão, ele foi levado a Gaza. A palavra de Deus diz que Gaza não ficava muito longe da casa de Sansão. Era alguns quilômetros apenas. Ali era o templo de Dagon, o deus dos filisteus. E tinha ali aproximadamente mais de 2.500 pessoas, entre homens e mulheres. E chegando naquele lugar, colocaram Sansão para girar no moinho, no lugar dos animais de carga. Ele estava ali, sem força, debilitado, sem unção, sem a comunhão com Deus, porque ele tinha negligenciado a voz de Deus. Ele tinha se afastado de Deus por uma questão pessoal. E às vezes nós nos afastamos de Deus por questões pessoais. E nós devemos vigiar, irmãos, como a Bíblia fala. Quando Deus, em Mateus, fala vigiar e orar, é porque Deus já sabia que nós poderíamos falhar. E naquele momento que Sansão estava ali, naquele moinho, ele começa a orar a Deus. Ele começa a clamar a Deus. E naquele momento, o Senhor começou a agir em seu favor. Sabe por quê, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. O Senhor, Ele é muito benigno. O Senhor, Ele ama. Ainda que nós tenhamos falhas, ainda que nós viemos cair, o Senhor é aquele que nos levanta com as suas mãos poderosas. E depois colocaram Sansão entre as duas colunas principais do templo de Dagon. Sansão ficou ali, entre aquelas duas colunas. Como os irmãos já conhecem essa narrativa. E naquele momento, Sansão, ele tem um encontro real com Deus. E naquele momento, Sansão reconhece. Eu acredito que naquele momento, Sansão começa a se arrepender. Eu acredito que naquele momento, Deus viu a sinceridade do coração dele. Porque Sansão, ele não cumpriu o propósito de Deus, o chamado de Deus, por um motivo pessoal, por causa do seu ego. E naquele momento, os pecados dele, eu creio, que Deus começou a perdoar. E Deus deu força a Sansão. Porque Sansão, ele caiu em fraqueza. Mas Deus levantou ele em força. Deus começou a restaurar a sua força, a sua fé. E ele começou a prevalecer contra os seus inimigos. Amados, ele precisou
chegar no fundo do poço para reconhecer que a vida longe de Deus não vale a pena. Não vale a pena, amados. Não vale a pena negligenciarmos a obra de Deus. Não vale a pena se afastar da presença de Deus. Porque as consequências, elas são irreparáveis. Sansão dormiu no colo de Dalila. E naquele momento, Satanás usurpou todo o elo, toda a comunhão, toda a fé, todo o temor que ele tinha de Deus. Satanás foi lá e usurpou, tirou de Sansão o que ele tinha mais de precioso. E talvez nessa noite você esteja abatido, arruinado, debilitado, porque se afastou da presença de Deus, porque não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja como Sansão, sem temor, sem fé, sem congregar, sem orar. Talvez você esteja longe de Deus. Porque a sonolência espiritual, irmãos, ela nos torna fracas. Ela deixa a gente sem fé, sem santificação. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para remover toda sonolência espiritual. O Senhor está aqui para restaurar e restituir tudo aquilo que Satanás tem tirado da sua vida. Porque a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Fiquem de pé, amados. Aleluias. Oh Deus, fecha seus olhos nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei qual é o motivo da sua sonolência espiritual. Eu não sei de que forma tu caístes. Mas o Senhor te diz nessa noite, levanta-te, arrependa-te. Eu estou aqui. Eu te ajudo com a minha destra da justiça. Eu não esqueci de ti. Porque eu sou um Deus misericordioso. A sua vida, ela é muito especial para o Senhor. O Senhor nessa noite, Ele vai remover toda a crise espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque foi na crise que Deus levantou José. Foi na crise que Deus levantou Elias. Foi na crise que Deus levantou Josias. Talvez você esteja passando por essa crise. Mas nessa noite é tempo de recomeçar. Não importa se você caiu. Mas o Senhor te diz nessa noite, é tempo de recomeçar. Levanta-te. O Senhor é contigo. Talvez você esteja entre essas colunas da vergonha, da humilhação, do medo. Mas o Senhor irá quebrar todas as barreiras. Ele vai tirar todo impedimento, todo embaraço que há na sua vida. Ele irá restituir todas as perdas. Receba nessa noite, amados, fé, força, unção, santificação, temor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor sustenta os que caem e Ele levanta os abatidos. E se você tiver caído nessa noite, vem aqui na frente. O Senhor está aqui. Porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta. E nessa noite, amados, toda sonolência espiritual, ela vai cair por terra. Porque Deus nessa noite, Ele vai operar um milagre na sua vida. Seja na sua vida material, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida ministerial. O Senhor está aqui.
Não tenha vergonha. Venha receber a cura. Deus quer remover toda a sonolência. Ah, irmã Jussara, eu não tenho força para orar, mas vem aqui na frente. Ah, irmã Jussara, eu não tenho força para ler a palavra de Deus. Vem aqui na frente. O Senhor nessa noite vai te fortalecer. Oh, xeramalamadagandaias. Ripalabalabalas. O Senhor quer renovar suas forças. O Senhor quer te curar. Não importa aonde tu caístes, mas o Senhor te diz nessa noite: eu levanto aqueles que estão caídos. Eu sou um Deus que movo céus e terras a favor dos meus filhos. Oh, aleluias. O Senhor está aqui para restaurar o teu chamado. Talvez você esteja parado, não esteja fazendo nada para Deus. Mas nessa noite o Senhor vai te capacitar. Nessa noite o Senhor vai te mostrar o teu chamado. O Senhor vai te fortalecer. Oh, aleluias. Oh, Santo de Israel. Eis aqui o teu povo, Jesus. A tua palavra diz: clama a mim e respondeste-ei. E eu clamo a ti nesta noite, Jesus. Remove toda a sonolência espiritual do teu povo, Jesus. Liberta o teu povo das prisões, das cadeias, de todo embaraço, dos grilhões, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem impedido do teu povo avançar, Jesus. Que o Senhor venha remover agora nessa noite, em nome de Jesus. Vai restituindo, Deus, a fé do teu povo. Restitui a comunhão. Restitui o temor. Restitui a força. Oh, aleluias. A tua palavra nos garante, Jesus, que tu és um Deus de ontem. Tu és um Deus de hoje. E tu és um Deus de amanhã, Senhor. Opera maravilhas, meu Deus. Há vidas que precisam serem curadas nessa noite, Senhor. Há vidas que precisam ser libertas, Senhor. Liberta o seu povo da vergonha, meu Deus. Liberta o seu povo da humilhação, da miséria, Senhor. Liberta, Jesus. Porque tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Exércitos. Para ti nada é impossível, Senhor. A tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não permita, Deus, que o seu povo permaneça, meu Pai, nesse sono espiritual. Vai removendo, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Abençoa a sua igreja, Senhor, nesta noite.